Ao contrário do que muitos pensam, você não precisa ser um gênio para investir na bolsa de valores, muito menos para ter uma rentabilidade minimamente aceitável. Vou te falar o seguinte, com apenas 4 ativos você consegue ter uma rentabilidade maior do que 98% das pessoas que estão no mercado, diariamente acompanhando preços, taxas, indicadores, notícias, balanços e coisas relacionadas às empresas às quais investem, isso numa busca desesperada por tentar prever o mercado ou entender cada centímetro de informação fornecida. De certa forma, o mundo de investimentos te prega uma peça. Quanto mais você pesquisa e aprende, mais você entende que você não sabe de nada. E começa a achar que você precisa saber o que é PL, payout, liquidez corrente, EBITDA, free float, ROIC, governança, para de fato entender, investir e conseguir ter uma rentabilidade aceitável. Warren Buffett, o coroa investidor mais rico do mundo, uma vez disse: nunca aposte contra a América. Ou seja, nunca aposte contra os Estados Unidos. Além do dólar ser a moeda fiduciária mais forte do mundo, as empresas americanas são as maiores, o exército americano é o maior e a influência americana é absurda. Então por que você, um mero mortal, vai deixar de ganhar dinheiro junto com os Estados Unidos? 90% dos fundos de ações do país do Mickey perderam para um índice chamado SP500. Esse é um índice que basicamente replica a performance das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E para sua sorte, existe algo chamado ETF, que são fundos que replicam índices ou carteiras. Nosso primeiro ativo é justamente ele, o IVVB11. Esse é um ETF da BlackRock, a maior gestora do mundo, que replica o SP500 e mesmo sendo ativo na Bolsa Brasileira, ele te protege da valorização do dólar perante o real. Portanto, com um único ativo a gente consegue investir nas maiores empresas dos Estados Unidos, como Apple, Nvidia, Coca-Cola, enfim, e se proteger da desvalorização do real perante o dólar. O Brasil não é exatamente um país conhecido por uma baixa inflação. Seu pai ou seu avô podem ser o cabras mais macho do mundo, e mesmo assim, se você chegar para ele e falar inflação, eu tenho certeza que ele vai fazer uma cara de espanto na hora. Ele vai lembrar de tempos sombrios onde de um dia para o outro o leite duplicava, triplicava de preço, em um Brasil muito pior do que vivemos hoje. A inflação do Brasil oficialmente é medida por um índice chamado IPCA. E o governo brasileiro oferece alguns títulos públicos de renda fixa que rendem a inflação mais alguma taxa. No site do Tesouro Direto você consegue ver vários títulos que você consegue investir de qualquer plataforma que tenha acesso à renda fixa. Dentre esses títulos, os mais famosos são o IPCA+, 2045, 2035, qualquer data que represente o vencimento desse título. Além deles, tem alguns que pagam juros semestrais, mas todos possuem essa taxa ao lado chamada cupom, que é o rendimento mais a inflação que aquele título vai render. Se você somar o cupom, que atualmente está entre 6% e 7%, com a inflação média dos últimos anos, você vai ver que vamos ter um rendimento na casa dos 13%. Isso dá mais de 1% ao mês, que até um tempo atrás era só possível com ativos de alto risco como criptomoedas ou investimentos de renda variáveis que também tem muito risco. E sendo sucinto, qualquer título em IPCA mais 6 já vale muito a pena. Levando em consideração que seu risco é o governo te dar um calote e que se isso acontecer num cenário apocalíptico, o menor dos seus problemas seria quanto você iria perder de investimentos, esse título não pode ficar de fora dessa carteira, ainda mais que seu risco de retorno é absurdo e seu rendimento é muito superior a diversas ações recomendadas no YouTube da vida. E falando de cenários apocalípticos, além do VVB11 que já te dá um retorno lastreado no anterior e que também pode ser substituído por qualquer ETF que replica o SP500 em uma corretora estrangeira, qual seria o outro ativo que te protege do risco Brasil? E ainda melhor, o risco governo. E esse é o nosso terceiro ativo, o Bitcoin. Que o Bitcoin é uma montanha-russa de preços, isso é inegável. Recentemente, o tema Bitcoin vem cada vez mais tomando o mainstream, principalmente por grandes fundos como a BlackRock comprando Bitcoin e influenciadores digitais falando cada vez mais ativamente dele, tanto influenciadores do mundo dos investimentos como o Primo Rico, Bruno Perini, tanto quanto os caricatos Red Pills e o Renato 38. Veja bem, você pode achar que é pirâmide, você pode achar que não vale nada, você pode achar que é esquema de bandido para lavar dinheiro. O que você não pode negar é que o Bitcoin foi o ativo que mais se valorizou nesse século. Nos últimos 5 anos, o Bitcoin soma aí uma rentabilidade de 964%. E além da adesão dos grandes fundos e influenciadores, países começaram a adotar o Bitcoin, como o caso de El Salvador, e governantes começaram a falar sobre criptomoedas e criptoativos. Fora o desenvolvimento de moedas digitais que usam a tecnologia da blockchain, como é o caso do Drex e do Euro Digital. Veja, não estou falando de loucuras de moedas inúteis como Fezes Coins e outras altcoins que te prometem 1 milhão ou 300 milhões de % de rendimento em pouco tempo. Estou falando do único e poderoso Bitcoin, a moeda que está sendo estudada pelo mundo inteiro e que está tendo a tecnologia replicada por diversos países.
Se esse ativo escasso, precursor de uma tecnologia incrível, está se valorizando nos últimos 10 anos, por que você, Joãozinho, morador de Ribeira do Pombal, no meio da Bahia, vai ficar de fora dessa? A Bolsa Brasileira consegue operar o milagre de te deixar pobre muito rápido. Mas tem uma coisa que a gente se destaca entre vários lugares do mundo. Nossas boas empresas, aquela que com mesmo essa loucura do Brasil, continuam lucrando ao longo dos anos, distribuem algo chamado dividendos, que é basicamente uma porção do lucro que elas recebem dividido para os seus acionistas. Veja o caso do Banco do Brasil, para mim é uma das melhores empresas da Bolsa. O banco foi fundado em 12 de outubro de 1808, e desde lá ninguém, por mais incompetente que seja ou irresponsável, nunca conseguiu quebrar o banco. O banco em 1829 foi liquidado pelos portugueses e mesmo assim não quebrou. Imagine quantos mais gestores passou pelo governo brasileiro que tinham forte influência sobre essa empresa estatal, desde Dom Pedro II até ditadores, presidentes, por mais displicentes com os gastos públicos que fossem, nunca conseguiram quebrar o Banco do Brasil. Não estou recomendando investimentos no Banco do Brasil, o que eu estou dizendo é, a classe de investimentos que o Banco do Brasil pertence, que são as empresas boas pagadoras de dividendos, tendem a se fortalecer no Brasil a longo prazo, como é o caso da Petrobras e da Vale do Rio Doce. Se você apenas destacar as empresas boas pagadoras de dividendos do Ibovespa, você vai ver que seu rendimento é muito maior do que todas as outras 99% das ações da bolsa. Então, nosso quarto ativo é um ETF que replica uma carteira focada em dividendos, o NDIV11. Desde o seu lançamento tem rentabilidade maior do que o Ibovespa e paga dividendos mensalmente. Indo para a prática, a gente pode fazer uma simulação de carteira que tem o IVB11, o IPCA, o BTC e o NDIV11, colocando 1000, 1000, 500, 500 para evitar volatilidade e ficar um pouco fora do risco Brasil. Analisando, a gente consegue ver que ao longo desse tempo nossa carteira fictícia rendeu muito mais do que o IBOV e muito mais do que o CDI acumulado inclusive. Veja, não estou te recomendando investimentos, estou te mostrando apenas que não é tão difícil assim ganhar no mercado. Você não precisa ser um mega especialista, você não precisa ser um mega analista de balanços para conseguir vencer alguns índices principais do mercado, como o Ibovespa e o IDIV. E mesmo assim, se você acha que está correndo muito risco, eu vou te recomendar estudar sobre mais um ativo. E ele é o WRLD11. Ele é um ativo que investe em 9.000 empresas ao redor do mundo, 9.000 excelentes empresas, e ele te protege bastante contra a volatilidade do mercado, pois ele está te alocando basicamente no mundo todo. E se você olhar aqui, você pode ver que ele tem um bastante rendimento, um rendimento muito aceitável, com uma diversificação absurda em diversos países ao longo do mundo. E empresas muito grandes também, como Apple, Microsoft, Nvidia, enfim, por estar muito também investido no SP500.